João capítulo 6. João capítulo 6. O evangelho não é as epístolas. Mateus, Marcos, Lucas, aí tem João capítulo 6. Versículo 60. Ontem nós tivemos um momento em comunhão com os irmãos aqui na igreja, uma roda de amigos, de conversa, esclarecimentos de dúvidas, expondo a palavra. A gente teve a limpeza da igreja, mas depois a gente teve uma roda de amigos lá na cozinha, ficamos conversando, e graças a Deus por isso. Amém? Porque o nosso momento, o nosso tempo que nós temos que dar é para Deus. A Bíblia diz que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, porém fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizemos tem que ser para a glória dele. E nós buscamos, dias após dias, momentos e momentos para se empenhar em não somente conhecer, mas prosseguir em conhecer a Deus. E acima de tudo, torná-lo conhecido na nossa vida e para que outras pessoas que estão lá fora possam ver o Cristo que a gente prega. É como a gente sempre fala, existem pregadores, muitos pregadores, mas dificilmente existe aqueles que pregam a sua própria vida ou o próprio Cristo através da sua vida para aquelas pessoas que estão lá fora. Tem muitos pregadores que falam da palavra da boca para fora, mas não revelam o Cristo na sua vida. Ou seja, o bom testemunho. Tem gente que ganha a alma para Cristo somente pelo testemunho, sabia disso? Tem gente que talvez não conhece nada de Bíblia, por não conseguir compreender muitas das coisas, mas ela consegue ganhar pessoas a Cristo através do testemunho, por não dar escândalo lá fora, por não ser pessoas que revelam um mau caráter lá fora, através do bom comportamento e do testemunho, porque eram assim quando a igreja, no livro de Atos, quando Estevão foi apedrejado, que Estevão, o primeiro mártir da igreja, a igreja precisava ser expandida. Então, o primeiro mártir, Estevão, ele é apedrejado. E quando a igreja começa a ser perseguida, começa a igreja a se dispersar. O evangelho é anunciado pelas pessoas mais humildes, mas não somente da boca para fora, mas eles revelavam esse Cristo na vida deles. Como os apóstolos, os discípulos de Cristo, quando foram pregar em Antioquia, foi o único momento, a primeira vez que são chamados de cristão. Quando Tiago liderava esse concílio, estavam lá os discípulos, os apóstolos, todos eles falando das maravilhas de Cristo, e as pessoas que estavam fora ouvindo as palavras chamavam eles de cristão, porque de fato eles revelavam Cristo através da sua vida. Como eu sempre falo, e falo quase todo culto, não adianta você vir para a igreja se a igreja não for com você. Não adianta você entrar na igreja se a igreja não entrar em você. Nada adianta. O bom cristão é aquele que exerce a sua função por obras, mas não vai ser salvo pelas obras, mas ele se revela a Cristo pelas suas obras. Amém? Então esse é o cristão verdadeiro que nasceu de Deus. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é uma pessoa nova. As coisas velhas são passadas, tudo que é do passado é passado. Ela é uma pessoa nova, uma criatura nova, regenerada, transformada pelo entendimento da palavra. As coisas velhas são passadas, tudo se fez novo. Ah, pastor, tem um pouco do passado dentro de mim. Ah, eu estou na igreja hoje, mas ainda eu sou a pessoa do mundo. Não, pessoal, então você não foi regenerada por Cristo. Me perdoe a minha sinceridade, porque a pessoa que foi lavada por Cristo, ela é nova criatura. Amém? João 6,60, por gentileza. Eu vou ler, depois eu vou explicar. Por favor, presta muita atenção, não deixe ninguém tirar sua atenção, para que você possa compreender a palavra da verdade e o que o próprio Cristo tem revelado para a gente através da sua palavra. Olha só, João 6,60, todos acharam? Depois disso, os obreiros podem sentar também. João 6,60 diz assim, olha o título: os discípulos escandalizados. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito do quê? De suas palavras, interpelou-os
isso vos escandaliza? Jesus falou assim: isso está escandalizando vocês? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e o que havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Mais adiante, muitos discípulos se retiram. À vista disso, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Olha só, não é nem povo, é discípulo. Abandonaram Jesus e já não andava mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é quem? Um de vós é o diabo. Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém? Olha só, se a gente observar o contexto de João capítulo 6, o contexto de 6 em geral, a gente vai conseguir compreender que Jesus estava falando claramente acerca da eleição incondicional. A gente já falou aqui uma vez e pregamos João capítulo 6, mas eu quero explicar João 6,60, onde a gente não chegou ainda. Quando Jesus estava falando a respeito da eleição incondicional, ou seja, que só pode ir a Cristo aquele que pelo Pai foi enviado. Como a gente sempre fala na igreja, você não está na igreja porque foi você que escolheu a Cristo. O próprio livro de João fala isso: não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Você não está aqui porque você escolheu a Cristo. Você está aqui porque o próprio Cristo te escolheu. Você não está aqui para fazer a sua vontade. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Por isso que o bom cristão é aquele que nega a sua própria vontade. E se a gente observar o contexto de João 6, a gente vai conseguir compreender claramente que Jesus falava acerca da eleição incondicional, daqueles que foram separados antes da fundação do mundo, daqueles que foram lavados com o sabão do lavandeiro, daqueles que foram regenerados. No verso 37, 6:37, se você ler, você vai ver que Jesus diz que todo aquele que o Pai lhe der, ou der para Jesus, esse irá a ele, e de maneira nenhuma ele lançaria fora. Ou seja, o próprio Deus entrega o homem caído, o homem contaminado a Cristo. E aqueles que passam por Cristo é regenerado. E aqueles que estão em Cristo, Jesus diz, de maneira nenhuma, de modo nenhum, eu lançarei fora. Essas palavras estavam sendo um peso, não somente para os judeus, mas também para os apóstolos, para os próprios discípulos, porque eles compreendiam, eles procuravam receber a salvação mediante a observância da lei. Eles entendiam que a salvação era pelas obras. Eu tinha que cumprir a lei para ser salvo, eu tinha que cumprir a Torá para ser salvo, eu tinha que cumprir o Pentateuco para ser salvo. Eles entendiam que era dessa maneira, mas também, se a gente vê o que Paulo fala aos Romanos capítulo 3, versículo 20, Paulo fala assim, que carne nenhuma será justificada mediante as obras da lei. Ou carne nenhuma vai ser justificada mediante as obras da lei. Aí você vê que não é pelas obras, você vê que não é pela lei, você vê que não é nada pelo que o homem possa fazer. Isaías mesmo fala que as obras dos homens são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Ou seja, tudo que a gente faz nessa terra é indesejável diante dos olhos de Deus. Tudo que a gente pratica é como obra ou como trapo de imundícia. Não serve para nada, meu amigo. Você não pode barganhar com Deus através das suas obras. O homem natural é incapaz de vir a Cristo. A gente pode citar João 6,44. Como eu falei agora que o próprio livro de João 6, ele exemplifica a respeito da eleição incondicional. E se a gente vê João 6,44, ele diz que ninguém pode vir a mim se o Pai a quem me enviou não trouxer.
Ninguém pode ir a ele, ninguém, de maneira nenhuma. A razão pela qual os discípulos, os apóstolos, aquele povo disse: duro é esse discurso, até mesmo para milhares de pessoas que professavam ser cristão, é que eles fracassavam completamente em compreender o terrível estrago que a queda provocou na humanidade. Eles não conseguiam compreender isso. Para você entender que é muito difícil a gente compreender que a nossa carne é manchada pelo pecado, não é? É muito difícil a gente compreender que não há obra justa na vida do homem. É muito difícil a gente compreender que não há nada que a gente faça que possa complementar a respeito da salvação. Isso é o sinergismo. O homem trabalha com Deus, Deus trabalha com o homem, para a obra da salvação ser perfeita, para que o homem possa chegar ao reino dos céus e participar das bodas do Cordeiro, é necessário que o homem trabalhe com Deus. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o homem caído foi regenerado por Cristo e está com Cristo, e de maneira nenhuma Cristo lança fora. Ninguém que está no mundo pode se achegar a Cristo se assim o Pai não trouxer. Você vê que nada é pela gente. O homem não consegue compreender isso. O homem não consegue entender o terrível estrago que a queda provocou dentro deles. E pior, que o homem não sabe dar conta da chaga que existe no seu próprio coração. Existe uma chaga no coração do homem, uma chaga maligna, uma chaga de iniquidade. Se você ler 1 Reis capítulo 8, versículo 38, ele fala assim: toda oração, toda súplica que qualquer homem, qualquer um, ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga que há dentro do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo dessa casa, ou para dentro do templo, ouve tu nos céus o lugar da tua habitação. Ele continua falando: perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que o Senhor conhece a obra do coração de todos os filhos de Israel. Ou seja, a Bíblia fala: se toda oração, toda súplica que é feita dentro do templo, dentro da casa de Deus, nós sabemos que não é mais mediante a estrutura física que Deus habita, mas dentro do nosso corpo, mas toda oração, toda súplica que é feita dentro do templo, mesmo que o nosso coração está carregado de chagas, a Bíblia fala que nós levantamos as nossas mãos, compreendemos o nosso estágio de fraqueza. Deus perdoa, Ele age e Ele ouve, porque Ele compreende o que está dentro da gente. Ele compreende. Ou seja, mesmo que você todos os dias pede perdão a Deus, mas ainda a marca do pecado habita dentro de você. É ou não é? O que 1 João fala? Que aquele que diz que não tem pecado é o quê? É mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos cometem pecado, todos, por pensamentos ou por atitude. Por isso que a gente sempre fala, e estava falando ontem na roda de amigos, sabe qual é o pecado que é perdoado? Vocês sabem qual que é? Ei, gente? O pecado que é confessado. O nosso irmão Joquitão falou uma coisa interessante ontem. A gente estava conversando acerca do pecado, e a gente falava assim, está escrito lá em Tiago, que nós devemos confessar os nossos pecados um para os outros, não é? Devemos confessar os nossos pecados um para os outros. E a gente estava expondo isso. E a gente chegou numa pauta que na igreja não dá para fazer mais isso. Não dá mais por quê? Porque se tem um obreiro, um pastor, um membro fraco na fé, e caiu no pecado, mas ele está dentro da igreja e quer continuar firmado os seus pés na palavra de Deus, mas ele luta contra o que está dentro dele, e ele vai se abrir para o membro, eu garanto para vocês, que o membro já vai olhar de outra forma para ele. Já não vai mais olhar como um homem de Deus, vai olhar como um homem fraco, um homem caído, um homem com pecado, que está na igreja cheio de pecado. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia as pessoas não conseguem mais confessar pecado um para as outras dentro da igreja, porque raça de fofoqueiro que existe dentro da igreja. É ou não é? Tem muitos que são assim dentro da igreja. Ah, pastor, eu confessei o meu pecado. Tem muito eu já vi pastores do meu lado, que membros falavam das suas fraquezas para eles, e era motivo de chacota na mesa, na hora do almoço. Falava para todo mundo. Não dá mais, pessoal. Quando nós confessamos os nossos pecados e nós deixamos, nós alcançamos
misericórdia. Mas no contexto de Tiago, que diz: confessai os vossos pecados um para os outros. Quando nós confessamos, nós somos libertos do pecado. Só há libertação na vida de uma pessoa quando ela confessa o pecado. Quando ela confessa. Pastor, tem pecados que eu não confessei, então não foi perdoado. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados aqui em vida, nós não seremos julgados por ele lá em cima. Não seremos condenados pelo mesmo. Presta atenção, pessoal, por favor, no culto. Não deixa nada tirar sua atenção. Ou seja, certamente se o Espírito já os tivesse despertado do sono da morte espiritual, isso do homem caído, e lhes dado ver alguma coisa do pavoroso estado da natureza dele caída, e também feito ele sentir que as suas mentes carnais são inimizade contra Deus, como está escrito em Romanos 8,7, que o pendor da carne é inimizade contra Deus, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, quem está na carne, quem vive na carne, no deleite da carne, não pode agradar a Deus, não pode, é inimigo de Deus. O próprio livro de Romanos 8,7 fala isso, o livro de Tiago fala isso, capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? De Deus. Se todo mundo compreendesse isso, eles não mais discordariam dessa solene palavra de Cristo. O problema é que o sermão que Cristo pregou em João 6, foi um sermão que praticamente contradizia o que estava dentro do homem. Na lei de Moisés, dizia que o homem tinha que cumprir a lei, é ou não é? Hoje nós cumprimos a palavra de fato, mas não é pelo cumprir a palavra que vocês vão ser salvos. O salvo cumpre a palavra. Você não cumpre a palavra para ser salvo, você cumpre a palavra porque você é salvo. Por isso que Davi falava: tua palavra escondi guardada no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Ou seja, acerca da salvação, acerca da segurança da salvação, aquele que está morto não pode ver nem sentir espiritualmente falando. Como a gente sempre fala, quem está morto no seu pecado não tem como dar primeiro passo. Não pode se achegar a Cristo, a não ser que o próprio Cristo o atraia. De fato, o homem morreu espiritualmente e a morte não é a extinção do ser, mas sim uma alienação de Deus. Ou seja, minha separação de Deus. O pecado me tornou distante de Deus, como está escrito em Isaías 59. Diz que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas o que faz a separação de vós e o vosso Deus é o vosso pecado, a vossa iniquidade. Há uma distância do homem do pecado para com Deus, uma distância de milhares de milhas. Ou seja, quando eu sou um homem natural e eu não compreendo praticamente o estágio de miséria que há dentro de mim, Paulo reconhecia muito isso dentro dele. Paulo falava: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer já está diante de mim. Paulo falava: entre todos os pecadores eu sou o principal. Paulo falava: miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Paulo entendia que a fé e a salvação provinha de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se você ler Efésios 4,18, você vai ver que a Bíblia fala assim, obscurecidos de entendimento, ou obscurecido de conhecimento alheios, a vida de Deus por causa da ignorância que vivem, por causa da dureza dos seus corações. Ou seja, nossa mente é obscura, os nossos pensamentos são obscuros, por causa da distância que nós estamos de Deus. A distância que nós estamos por causa do nosso pecado. Nós não podemos se achegar a Deus com o coração contaminado de pecado. Nós não podemos chamar a atenção de Deus quando nós não temos desejo de torná-lo conhecido e conhecer ele na sua plenitude. Não pode. Os homens na Bíblia que conseguiram se achegar talvez ao ápice do conhecimento, não no seu total, mas no nível mais elevado da palavra, eram homens piedosos, homens de oração, homens que inclinavam o seu coração à palavra da verdade. E como a própria palavra mesmo diz, não devemos levantar apenas as nossas mãos, mas juntamente com ela o nosso coração. A incapacidade do homem caído, que não foi regenerado de vir a Cristo, não reside em nenhum defeito físico.
Porque o mesmo pé que te leva a um bar para beber é o mesmo pé que pode te levar a uma igreja para ouvir um bom sermão. É ou não é? Os mesmos, a mesma boca que procede de palavras ociosas é a mesma boca que pode ser usada para glorificar o Deus Trino. É a mesma boca. Os mesmos olhos que são elevados para ler jornais, é os mesmos olhos que podem estar fixos na palavra da verdade, nas Sagradas Escrituras. Ou seja, a incapacidade do homem não reside na falha física, não reside na queda física, no defeito físico, porque tudo que você tem, tanto pode ser usado para coisa má, quanto para glorificar o próprio Deus. Os mesmos ouvidos que você tem, tanto eles podem ser usados para ouvir um bom sermão, quanto para ouvir aquilo que não é agradável aos olhos de Deus. Amém, gente? E por esse motivo que os homens se tornaram indesculpáveis. Indesculpáveis. E o mau uso das faculdades que o Criador lhe concedeu, que aumenta ainda mais a sua culpa. Tudo que nós temos provém de Deus, e a Bíblia diz que tudo que Ele fez é para a sua glória. Tudo que Ele fez é para a sua glória. A nossa vida para a sua glória. O louvor para a glória de Deus. A nossa oração para a glória de Deus. O problema é que o homem faz tudo isso para a glória dele mesmo. É ou não é? A incapacidade do homem, de fato, está na sua natureza corrompida. A incapacidade do homem se achegar a Deus está, de fato, na natureza corrompida, devido à queda de Adão. E por causa do nosso próprio pecado, a natureza se tornou tão corrompida e tão depravada, que é impossível que o homem, por si só, se achegue a Cristo para adorá-lo. A nossa natureza é tão corrompida que o homem não consegue se achegar a Deus por si mesmo, a não ser que o próprio Cristo o atraia. Por isso que Davi sempre falava, a gente falou semana passada, o que darei eu a ti por todos os benefícios que tens me dado, se tudo que eu tenho vem de ti, tudo. A fonte amarga não pode jorrar água doce, e nem a árvore má produzir bons frutos, não pode. Deixa eu explicar melhor para vocês. É da natureza de um abutre alimentar-se com carniça, sabendo que mesmo que ele tenha os mesmos órgãos que permitiria a ele comer dos grãos, assim como a galinha, porém ele não possui tal disposição para isso. O abutre, você pode ver, é um animal, o abutre ou o urubu, ele é um animal que sempre está em cima da carniça, não é? Mas ele tem os mesmos órgãos que uma galinha, ele possui as mesmas características que uma galinha, mas ele não deixa de estar acima da carniça. A mesma coisa a porca, o chafurdar na lama, e apesar de possuir pernas como ovelha, e torná-la, levá-la até as campinas verdejantes, mas ela prefere se jogar ao lamaçal de sujeira. Teria toda a condição de estar num pasto verdejante, mas a natureza da porca é estar onde? No lamaçal, é a natureza dela. A natureza do abutre é estar em cima da carniça, e a natureza do homem sempre será corrompida, sempre será caída, sempre será voltada para os desígnios malignos do seu coração. A natureza do homem constitui-se na primeira queda. Por o homem entrou o pecado no mundo. Então nós carregamos essa marca do pecado. Até a criança que nasceu hoje, dentro do hospital, está carregando essa marca. Assim acontece com o homem corrompido que não foi regenerado. O próprio livro de Oséias 11:2 e 11:7 diz: quanto mais o Senhor chamava o seu povo, mais eles se desviavam da sua presença. Versículo 7 diz: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Você vê que a natureza do homem é assim. Olha para a igreja hoje, choveu, deu uma esfriada, as pessoas não querem Cristo, mas que as pessoas querem aquilo que Ele pode oferecer para elas. O homem no estado de não regenerado, antes de receber a graça de Deus, ama tudo, qualquer coisa que não seja espiritual. Se você quiser uma prova disso, basta somente olhar ao seu redor. Basta somente olhar para os lados. Olhe para toda parte, não há uma rua, uma casa, e não somente isso, nenhum coração que não possua uma triste evidência dessa terrível verdade. Não há, pessoal.
Porque no dia do Senhor, hoje, que nós tiramos o domingo para adorá-lo, hoje nós consideramos o dia do Senhor, é o dia que nós entregamos a Ele, desde o momento que nós acordamos até o momento que vamos dormir. Você pode ver hoje o dia do Senhor nessa triste verdade: as pessoas estão em casa se deleitando praticamente no seu desígnio do coração, nas suas próprias vontades, não querem a Deus, não querem a Cristo. Era isso que Cristo pregava em João 6. Vocês não podem vir a mim, não, se o próprio Deus não trouxer, mas aquele que vem eu não vou lançar fora, mas aqueles que estão em mim, de maneira nenhuma vão cair fora. Essas pessoas são regeneradas, são salvas, são lavadas pelo sangue do Cordeiro, e não somente isso, elas querem me conhecer e prosseguir me conhecer, e tornar eu conhecido, tornar Cristo conhecido. Porque no dia do Senhor os homens não são encontrados na congregação da casa de Deus. Hein, pessoal? Por que no domingo, que é tirado, separado para Deus, por que a gente não encontra os homens na congregação? Por que não nos achamos mais lendo a nossa Bíblia? Por que a oração, o que está acontecendo de fato e de verdade? Como quinta-feira, a gente tem falado isso muito. O que está acontecendo com a oração, que deveria ser um dever obrigatório de todo cristão, que porém está praticamente negligenciada. O que a gente está vendo hoje na igreja cristã são pessoas frias, pessoas frívolas, pessoas que perderam o interesse por Cristo, pessoas que perderam a eficácia da oração, a eficácia da palavra, porque o mundo entrou dentro delas. Elas estão engasgadas com o mundo, elas estão cheias do mundo, e elas não conseguem mais se achegar a Cristo, porque o mundo está dentro dela. Porque Jesus está sendo tão pouco dentro dessas pessoas, meu Deus. Porque Cristo está sendo praticamente insignificante dentro delas. Elas não querem mais a Cristo. É porque até mesmo os seguidores de Cristo que professam a fé estão tão frios, estão tão caídos. Você pode ver pessoas dentro da igreja. A gente vê na igreja pessoas que praticamente frequentam todos os cultos, mas vê pessoas frias. A gente vê praticamente pessoas frequentando todos os cultos, domingo e quinta, mas a gente não consegue ver Cristo dentro delas, meu Deus. Porque elas são somente o que são aqui dentro. Mas o que era para ser aqui dentro, elas não são lá em casa, na casa delas. Não são lá fora. O Cristo que elas pronunciam aqui dentro, não é o Cristo que elas pronunciam lá fora. A oração que elas fazem aqui dentro, não é a oração que elas fazem lá fora. O problema é que nós amamos o que deveríamos odiar e nós odiamos o que nós deveríamos amar. Esse é o problema. Deus fala em Jeremias 4:22, ele fala assim, deveras o meu povo está louco. O meu povo está louco, já não me conhece mais. São filhos nécios, rebeldes e não são inteligentes. São sábios para fazer o mal e não sabem fazer o bem. Olha a natureza do homem. Paulo também fala em Romanos 7:20, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer já está diante de mim. Olha a natureza do homem, como ela é caída e corrompida. Olha o quanto o homem é depravado, olha quanto o homem é distante da graça de Deus por si mesmo. Isaías 65:2 diz, todos os dias estendi as mãos a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Deus ele fala, todos os dias eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde e um povo que caminha no desígnio dos seus pensamentos, todos os dias. A oportunidade está aí. Deus está com as mãos estendidas, sim ou não? Está ou não está, pessoal? Isaías 59 fala isso. Eis que as minhas mãos não estão encolhidas, elas estão como? Estão estendidas. Eis que não estão encolhidas para não poder salvar, está estendida. O problema é que o Paulo também mesmo fala para a igreja de Roma, aos Romanos 10:21, todos os dias estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Esse é o problema. A igreja de hoje perdeu a eficácia da oração, perdeu a eficácia do temor, perdeu a eficácia da comunhão. A igreja de hoje em dia está fria. Falávamos ontem na roda de amigos. A igreja de hoje em dia não tem nada da igreja apostólica, nada. Se a igreja de Cristo tivesse vindo desde o tempo do apóstolo Paulo até hoje,
Deus se manifestaria da mesma forma, do mesmo modo que ele se manifestou no passado. Mas ele não se manifesta mais. Por quê? Por causa do pecado que habita dentro do homem. E Deus estende as mãos, mas o povo se inclina para o mal. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas a tendência do homem é sempre se desviar de Deus. Amém, pessoal? Então, quando a gente fala assim, pastor, duro é esse discurso, né? Quem que vai poder suportar? Jesus falou a mesma coisa. Os discípulos falaram para Jesus a mesma coisa, e a Bíblia diz que os próprios discípulos fizeram o quê? Viraram as costas e saíram. Os próprios discípulos, que viam sinais, que viam maravilhas. Mas quando foi pregada uma palavra mais dura, eles viraram as costas para Jesus. Aí Jesus falou para os 12, né? Até vocês vão embora, até vocês vão me deixar. E Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, para quem iremos, Senhor? Para quem iremos, se só em Ti encontramos as palavras de vida eterna? Somente em Cristo. Não tem outro lugar, e não há lugar melhor que esse, somente nele. Podemos estar em casa, mas Cristo está dentro da gente. Podemos estar em rodas de amigo lá fora, mas Cristo está dentro da gente. O problema é que as pessoas não revelam esse Cristo. Esse é o problema. Mas eu digo para vocês, o sermão nunca foi chamado de mel, para se achegar como doce à boca do povo, mas foi chamado sempre de espada, de 2 gumes, para cortar como entra e como... A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, e mais penetrante. Você pode ver que ela entra cortando e sai cortando, é apta para discernir os pensamentos dos homens. Então a palavra de Deus nunca vai saciar a vontade da carne, ela sempre vai ir contra a nossa vontade. Gálatas 5,16 fala da luta contra a carne e o espírito. A Bíblia fala que a carne e o espírito se opõem um contra o outro, para que vocês não venham fazer o que quereis. Nós queremos mais de Deus, pastor, mas muitas das vezes a carne não deixa. Nós queremos orar mais, pastor, mas muitas das vezes o cansaço bate na nossa vida e a gente não ora. Nós queremos ser mais íntimo de Deus, mas muitas das vezes o mundo cega os nossos olhos e nós não conseguimos contemplar a Deus na sua majestade. O mundo habita dentro de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Amém, gente? Que nós não venhamos ser esses. Que nós não venhamos ser esses. Que nós possamos ser como Pedro. É somente em Ti, Cristo. Somente do Senhor. Que nós possamos encontrar as palavras de vida eterna. E que nós nunca venhamos se desviar desse caminho. Amém, gente? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que Ele merece.